Disciplinar o comércio de dispositivos que desbloqueiam celulares é o principal objetivo de um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. É crescente o número de roubos de aparelhos que são desbloqueados sem que uma lei específica puna essa prática. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, quase 15% dos roubos registrados no estado neste ano envolveram roubos de celulares. Além disso, são veiculadas notícias exibindo a ação de quadrilhas especializadas no furto, receptação e comercialização de celulares, muitas vezes levando ao crime de homicídio. Vamos conhecer mais detalhes sobre o projeto em tramitação com o deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Áureo, parece que com a facilidade desse desbloqueio de celulares aumentou o roubo, inclusive com o uso de facas, de armas brancas de celulares, né? Vivemos um problema imenso no Brasil. Hoje é noticiado por todos os órgãos de comunicação o aumento da quantidade de aparelhos roubados no Brasil. Tem Rio de Janeiro, que é o meu estado, 70% de aumento no roubo de celulares. Crimes agora noticiado com roubo de faca. Menores assaltando no estado do Rio de Janeiro. Por isso tem um grande clamor da redução da maioridade penal. Mas temos um grande problema de uma falta de controle e de fiscalização, a falta da presença da Agência Nacional de Telecomunicações, que não bloqueia esse aparelho, tornando esse aparelho vendável no mercado negro, tornando esse aparelho vendável na próxima esquina depois que esse usuário teve o aparelho furtado. E como é que então o seu projeto, o que ele está prevendo? Primeiro, nós apresentamos um projeto que prevê você não desbloquear mais esse aparelho. O aparelho tem um número de identificação. E esse número de identificação que faz o controle dele com a Agência Nacional de Telecomunicações e com a operadora. Se a gente não tem, a gente está proibindo a venda de um aparelho desbloqueador, que você possa pegar esse número de serial e inverter esse número de serial para que ele possa voltar a ser usado no mercado. Então é muito fácil hoje você roubar um produto, passa numa máquina dessa de desbloqueio, em qualquer lugar você encontra, hoje que ela é vendável no mercado negro, troca esse número de serial e você faz o uso desse aparelho depois com outra linha, com outro chip, como fala no mercado, e ele podendo vender esse aparelho para outro usuário. Inclusive é oferecido até na internet, né? Como que seriam pegas essas pessoas que estão oferecendo esse serviço? Primeiro seria um controle da Polícia Federal. Você não pode comprar uma máquina dessa de mudar o serial. Como se fosse um carro, você não pode mudar um chassi de um veículo. Você tem ali todo um controle de bloqueio do chassi. O aparelho celular, por ser um bem hoje no nosso país e por você ter 280 milhões de aparelhos no Brasil, você tem mais aparelho do que brasileiro. Então, e essa facilidade que gerou de você trocar o número de serial, de a operadora muitas das vezes não bloquear, A gente tem um grande problema hoje, que só no estado de São Paulo, 5 milhões de aparelhos roubados. Quando você vai no cadastro nacional de aparelhos roubados no Brasil, só tem cadastrado 2 milhões. Assim, as pessoas não devem estar nem denunciando, porque muitas das vezes mesmo não conseguem mesmo recuperar o aparelho, né? Por isso também apresentamos um projeto que você tenha na caixa do aparelho quando você compra o produto. Todo um manual, se você for roubado ou furtado, para você fazer o bloqueio do seu aparelho. Muitas das vezes você não tem um conhecimento, mas quando você tem um aparelho furtado, hoje você se dirige a uma loja. E muitas das vezes a loja não faz o comunicado de roubo. Ela pega, já substitui o seu aparelho e troca só o seu chip. E esse aparelho fica liberado para venda. Então esse aparelho você vai no mercado negro, você vai no camelô, você vai na esquina, onde tem ali pessoas vendendo aparelho celular e compra um aparelho que custa hoje até R$ 3.500, se for um aparelho sofisticado desse do mercado, e compra por R$ 1.000, gerando um grande consumo e aumentando a venda de aparelhos roubados no Brasil. E qual seria a punição para essas pessoas que vão ser pegas com esses desbloqueadores? Não, a punição hoje, primeiro a gente não vai ter, vai ser homologado. Então a gente não está trabalhando a questão da punição. A punição é como você está cometendo fraude, Então a lei já prevê a punição quando você tem esse fraude. O que a gente não quer é que esse produto fique hoje no mercado. Pois é, porque a receptação deveria ser punida com rigor, né? Já é, mas muitas das vezes a gente tem um problema que você tem sempre o cliente para comprar. Por que tem um roubo do aparelho celular? Porque tem sempre alguém comprando. Se você tem esse aparelho e ele fica inutilizado e você não consegue fazer uso do aparelho, ninguém vai comprar uma coisa que não tem utilidade. Ele passa a ser só um aparelho sem uso. Então não faz
não tem justificativa de a pessoa roubar esse aparelho, porque não vai conseguir vender na próxima esquina, não vai conseguir vender o aparelho. Então, facilmente vai ser pego que é um aparelho roubado no nosso país. Então, esse projeto nosso, ele torna possível a gente não mudar mais o número do e-mail e que você, usuário, se dirija à Agência Nacional de Telecomunicações com a loja para fazer o bloqueio efetivo, como funciona já em alguns modelos, como está funcionando no estado de São Paulo. Que a delegacia tem feito hoje o registro direto nesse cadastro nacional de aparelhos roubados. Os outros estados ainda não. Pois é, fora dos grandes centros isso vai ser muito difícil, não, deputado? Não, porque a gente tem trabalhado muito isso com os operadores de telefonia celular e tem trabalhado com a agência. Porque coloca a vida de pessoas em risco. Claro. Né? Você tem hoje noticiado em vários jornais, e isso é semanalmente, não é um problema de hoje, de pessoas perdendo a vida por causa de um aparelho celular. Em todo o Brasil, isso não é só no Rio, em São Paulo. Não é só no Rio, não é só em São Paulo, não é só em Minas, não é só nos maiores estados do Brasil. E é um problema de segurança pública. Então, um aparelho celular, como é um aparelho hoje desejado por todos, e um fácil produto de venda, coloca a vida de pessoas em risco no nosso país. Então, é um problema de segurança pública, onde a gente tem que enfrentar, tem que cadastrar quem tem um aparelho furtado ou roubado hoje no nosso país, hoje cadastrar num site que a Anatel disponibiliza. Já tem esse cadastro Já nacional? tem esse cadastro, a gente tem discutido em audiência pública para esse cadastro ser mais positivo para o usuário. Está muito difícil um usuário hoje encontrar, né, esse site de fazer o cadastro, por isso que a gente está disponibilizando num projeto para disponibilizar na caixa do aparelho, que a gente possa ali facilitar o acesso das pessoas a cadastrarem o aparelho roubado. Porque a gente vai inibir e vai acabar com essa questão dos roubos de aparelho celular no Brasil, como funciona em outros países que não têm utilidade, mas esse aparelho só para ser descartado e ser jogado fora. E as empresas que fazem assistência técnica, elas teriam uma parcela nisso? Porque esses aparelhos chegam por via essas empresas, não? A parcela da assistência é muito pequena. O grande problema nosso é a quantidade de aparelhos vendidos mesmo roubados. Hoje a gente tem um problema não só sendo roubado o aparelho do usuário, do que está ali no calçadão, do que está falando, e teria um risco de ter uma facada, de ser assaltado. A gente tem um problema das lojas sendo assaltadas. Virou um grande transtorno hoje nos shopping centers do Brasil. Pessoas entrando armadas, assaltando a loja inteira, fazendo de refém ali as pessoas que estão comprando seu aparelho celular e roubando todo o estoque de loja. No Rio de Janeiro, mais de 40 lojas assaltadas em 4 meses. Então isso tem que ser revisto, porque é um problema de segurança pública. Por isso apresentamos 2 projetos para que a gente possa combater e enfrentar esse problema no nosso país. E o senhor já analisou com a Anatel para ver essa viabilidade de que realmente seja impedido de proliferar esses bloqueadores? Estamos discutindo muito com a Agência Nacional de Telecomunicações, vamos apresentar uma audiência pública para que a gente possa discutir mais, porque a agência não tem controle. Sim. Infelizmente, a gente tem que aqui colocar, a agência hoje é falha no sistema de controlar aparelhos roubados. Porque quando você tem um estado de São Paulo com 5 milhões, a agência só tem 2 milhões, e quando você perguntou, a primeira pergunta que eu fiz à agência, a agência falou que funcionava perfeitamente o sistema de bloqueio. Quando você vai comparando números com a agência, ela reconheceu que o sistema é falho, que tem que fazer correções, mas está ali corrigindo o sistema para que a gente possa hoje ter um cadastro efetivo dos aparelhos roubados no Brasil. Porque os consumidores já nem acessam mais a Anatel, né? Um número reduzido de pessoas que vão até a Anatel para pedir, para recorrer de tantos esses problemas que existem já com as companhias, né? Então a Anatel ficou desacreditada. Então acredito que para um projeto desse ela teria que ter uma participação efetiva, né? Para essa garantia, né? A Anatel é que tem a participação fundamental, porque ela detém um cadastro. Na verdade, o consumidor tem um descrédito com a telefonia no Brasil. É um serviço que não tem qualidade no Brasil, é uma agência que não respeita hoje o usuário, né? A gente tem vários problemas, mas é um mercado que cresce no Brasil a cada dia. Então a gente tem a clareza que a gente tem que proporcionar ao usuário segurança, que a Anatel fazendo o papel dela de controlar, de fiscalizar, de bloquear esse aparelho, a gente inibe muito essa questão dos roubos e dos furtos no Brasil e trabalha com a segurança pública. Porque se você não tem mais esse pequeno roubo de aparelhos celulares, você não tem esse número crescente de segurança. O que as cidades grandes fizeram no Brasil um período? Não aceitava a queixa na delegacia de celular. Para não aumentar a estatística, para não aumentar a questão dos roubos. Então você chegava na delegacia e o cara falava, roubou só o telefone, não precisa registrar não. Vai na loja e troca o seu chip.
para não aumentar o número daquela localidade dos pequenos assaltos. Então, esse projeto nosso, você vai poder bloquear, cadastrar, e a gente vai inibir a questão dos furtos no nosso país hoje. Tá certo, deputado Áureo. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Só para lembrar, você também pode acessar o programa na internet. É no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.